Escola de Frankfurt, Indústria Cultural e Meios de Comunicação. E você? Acha que essa indústria cultural é algo bom ou ruim? Em um cenário de instabilidade política e econômica, logo no início do século XX, um grupo de estudiosos com ideias marxistas se reúne e funda a chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha. Questionando o contexto em que viviam, passaram a contestar as ideias já existentes através de críticas ao modelo vigente, que iam desde o sistema econômico até o consumo e a arte. Contando com nomes como Adorno, Horkheimer e Benjamin, a própria escola possuía suas vertentes e divergências, porém sempre ligados pelo mesmo objetivo: criticar a cultura de massa e a alienação que essa trazia. Este pensamento deu início à teoria crítica, que buscava entender a indústria cultural ao mesmo tempo que problematizava a cultura de massa e o papel da mídia na sociedade capitalista, onde toda a produção se voltava ao consumo, inclusive a arte, que se transformou em mercadoria. Mas o que vem a ser indústria cultural? Antes de tudo, esse termo não diz respeito literalmente a uma indústria, mas sim à produção artística e cultural da sociedade capitalista. É a partir desta que surge o conceito de cultura de massa. Influenciada pela industrialização e pelos meios de comunicação de massa, essa cultura se apropria de outras, como a popular e a erudita, e tem como característica principal a padronização e homogeneização não apenas dos produtos, como também do modo de pensar. Os meios de comunicação de massa surgem como uma das principais ferramentas da indústria cultural para veicular informações à população. Estes criam e potencializam os mitos, através da linguagem que privilegia a imagem, o sensorial e o emotivo. Isso faz com que grande parte das pessoas tenha acesso a esse conteúdo, e essa indústria lucre e cresça cada vez mais. Mas será que essa industrialização cultural é realmente algo ruim? Para Adorno e Horkheimer, o excesso do uso da razão cria desdobramentos imprevisíveis que muitas vezes se voltam contra a humanidade. Por esse motivo, a própria razão deveria passar por um processo de esclarecimento. Neste contexto, a indústria cultural, além de massificar a arte e trazer caráter homogêneo aos comportamentos, também manipula o público, levando à morte da razão crítica, ou seja, faz com que as pessoas percam a capacidade de reflexão. Já para Benjamin, no entanto, as tecnologias não seriam necessariamente ruins. Considerado mais otimista em relação aos outros pensadores da Escola de Frankfurt, ele acreditava que a difusão da arte através dos instrumentos de reprodução gerava uma maior democratização, permitindo o contato de mais pessoas com essas obras. E você? Acha que essa indústria cultural é algo bom ou ruim? Eu acho a indústria cultural meio ruim porque deixa as pessoas alienadas e tira a essência dos produtos. A indústria cultural, eu não acho que é algo bom, eu acho que ela é fruto do capitalismo, porque ela foi a forma do capital absorver a cultura e se apropriar e lucrar com ela e de massificar a cultura. Eu acho que assim, do mesmo jeito tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque conectou todo mundo, tipo, a indústria cultural juntou todo mundo, fazendo globalização e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sinto que tudo ficou muito mais rápido, as interações assim, humanas estão todas, tipo, quebradas, assim, sabe? Todo mundo tá não muito ligando com sentimentos, as coisas, todo mundo quer tudo na hora, quer tudo de um jeito, tipo, o individualismo acho que é uma coisa que veio muito. O termo indústria cultural, que ele é cunhado na Escola de Frankfurt, ele possui uma denotação também que caminha de mãos dadas com a cultura de massa, né? Então, de forma geral, me incomoda. Eu vejo a indústria cultural de uma forma negativa porque ele superficializa as produções culturais, ou seja, de um lado, para ficar acessível a todos, você padroniza os costumes e o consumo. O ponto positivo é que você cria talvez uma cumplicidade coletiva maior, uma vez que todo mundo acessa as mesmas coisas e tem as mesmas opiniões. Hoje em dia, fruto da cultura de massa, a gente tem, por exemplo, a música pop, a arte pop, quase tudo que é pop, e
tudo aquilo que todo mundo almeja, que é igual para todo mundo. Então, você tem poucas divergências de opiniões, de gosto, de colocação do mundo, mas a mim incomoda porque tudo isso, toda essa cultura que é difundida, seja ela desde das músicas, do filme, do cinema, da sétima arte, todo tipo de produção cultural, na verdade, quando ele não é aprofundado, ele deixa de ser reflexivo. Ele responde a interesses do mundo liberal, do mundo que a gente vive hoje em dia. Então, basicamente é isso.